E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Calma aí. Opa, tudo bom? Tranquilos? Bem, sejam bem-vindos ao canal Física Pontual. Me chamo muito prazer. Sejam bem-vindos a todos e todas, membros antigos ou novos. Bem, peço perdão pelo sumiço. Essa semana foi complicadinha pra mim, fiquei bem ocupado e acabei não tentando de gravar vídeo, nem de estudar, nem de escrever no quadro, etc. Preparar aula. Mas conseguimos, então vamos direto ao ponto. Tá quente, cara. Tá muito quente. Eu decidi tirar até o ventilador pra não ter nenhum ruído de fundo pra acelerar na edição do vídeo. Mas eu tô no purgatório aqui. Eu tô a 4 paredes fechadas, tem na ventilação, tá quente. Mas vamos parar de reclamar, vamos a uma coisa principal. A física e essa parte que eu tô animado pra falar. Que é uma parte que eu gosto muito, que eu acho muito bonita. Então vamos ao ponto. Vamos lá. Hoje vamos continuar a mecânica, mais especificamente cinemática. E vou adentrar em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme variado. Não, movimento uniforme variado e movimento retilíneo uniforme variado. Calma, não estou falando grego. Dessa vez estou falando português mesmo. Vamos entender a sigla, entender as coisas que estão relacionadas a ela, depois partir para coisa bonita. Vamos lá. MUV. O que é o MUV? Movimento uniforme variado. Movimento, a variação do espaço. Uniforme variado tem a ver com aceleração. Porque variado significa que está ocorrendo uma variação. A variação do quê? Da minha velocidade. Vamos lá. O que eu quero dizer com movimento uniforme variado? O movimento uniforme variado ele é definido da seguinte forma. A aceleração instantânea, ou seja, de todos os pontos da sua trajetória, é igual à aceleração média. Ou seja, a aceleração do todo, da média da sua trajetória, o quanto ela variou. Portanto, esse uniforme tem a ver com isso, de que ele varia de maneira linear. E a gente tem como ver isso através dessa equação aqui, que eu já vou mostrar. Essa equação eu deduzi no vídeo passado, mas eu vou rededuzi, entre aspas, não coloquei os espaços certinhos, mas já está de uma maneira para a gente conseguir ver isso, porque ela vai ser importante para cá. Vamos lá. Aqui uma trajetória qualquer, não importa. Aqui eu somente estou falando dos parâmetros do meu movimento, que é a aceleração e a velocidade, então não me importa a trajetória. Sim, movimento uniforme variado, não importa a trajetória. A única coisa que importa é, tem que haver a velocidade, vai haver de qualquer forma, porque a aceleração está ali. O que importa, na verdade, para o movimento uniforme é o seguinte, tem que haver a aceleração. Tem que haver. E a aceleração não só isso, a aceleração tem que haver e ela tem que haver no sentido de que ela tem que ser diferente de zero e a aceleração instantânea tem que ser igual à média. Isso define o movimento uniforme, beleza? Vamos lá. Trajetória qualquer, velocidade, aceleração, tranquilo. Tem aquela equação que eu disse no vídeo passado, aceleração média é igual a instantânea, portanto a aceleração instantânea é o total vezes igual a t. Dedução do vídeo passado, chegamos a ela. V igual a V0 mais AT. Equação muito importante, por sinal ela tem até um nome, só para ela. Função horária da velocidade. Função simples, porque ela tem uma correlação direta, como foi também mostrado no vídeo passado. Uma correlação direta com a função afim, a função do primeiro grau, de y igual a ax mais b. Nesse caso aqui os parâmetros, que já mostrei, etc. E função horária. Horária por quê? Simples. Porque a velocidade, a função horária da velocidade, significa o quê? Que a velocidade está em função do tempo. Como a gente pode ver aqui. Velocidade tem a velocidade inicial, não importa só aquele coeficiente linear, importa isso aqui. Com a passagem do tempo, a aceleração faz com que a velocidade varie e, portanto, a velocidade final vai variar. Por isso que faz total sentido de falar que é a função horária da velocidade. E não só isso, um detalhe muito legal. Antes de eu que a aceleração média é igual à instantânea, ou seja, preste atenção, isso é algo bem importante de você se entender aqui na sua mente. Significa o quê? Que, na verdade, a sua velocidade ela varia de forma linear. Ou seja, com cada unidade de tempo passada, ou seja, cada intervalo de tempo, a sua aceleração instantânea é igual à média, ou seja, a sua aceleração é constante. Portanto, a sua velocidade também varia de forma constante. O que eu quero dizer isso? Olhando para a equação para ficar mais entendível ainda. Isso aqui é uma constante, igual foi mostrado, que é isso aqui é um coeficiente angular. E o tempo, cada unidade de tempo passada, se passou 0,5 segundos nessa trajetória aqui, aí lá na frente passou 0,5 segundos de novo, a minha velocidade vai variar dessa forma aqui, na mesma proporção que a minha velocidade variou aqui. Ou seja, o quanto a minha velocidade vai variar, exatamente a mesma porção que variou nesse intervalo de tempo. Ela varia de forma constante, de forma linear.
cada intervalo de tempo varia a cada instante da mesma maneira. E por isso que é muito importante você ter isso em mente, porque isso define o MUV, que significa o quê? Que sua velocidade está variando de forma constante, de forma linear, por causa da sua aceleração instantânea ser igual à média. Entendeu? Tô dando meio rápido porque essa parte aqui da dedução eu vou querer explicar bastante ela. Eu sei, não tá enquadrado direito, mas relaxa. Segura comigo. Vamos lá. Aqui. MRUV. Movimento retilíneo uniforme variado. Segue a mesma lógica da comparação entre MU e MRU. Por quê? Simples. MRUV. Movimento retilíneo uniforme variado. Simplesmente, o MRUV é um tipo de MUV. A única diferença é que a gente está falando da trajetória. A gente está falando que, na verdade, na trajetória do MRUV, a trajetória é retilínea. A gente está falando de um segmento de reta, ou de uma reta. Nesse caso aqui, a única coisa que mudou desse exemplo pra cá para esse, foi simplesmente a minha trajetória. Tanto que os meus parâmetros de velocidade e aceleração estão exatamente escritos da mesma maneira. Porque eu queria mostrar isso. Que a única coisa que está variando do MUV para o MRUV é a trajetória. Que isso aqui é um estudo mais específico, de uma trajetória mais específica. E você fala, então, por que gostar da trajetória específica? Simples, porque é uma trajetória muito utilizada. Vai ver mais lá pra frente, quando a gente entrar em queda livre e lançamentos oblíquos. Lançamento oblíquo vai ser bastante útil. Mas tenha em mente isso, que MRUV é simplesmente uma espécie de... tá ligado diretamente com ele. É um subconjunto, pra falar assim, do MUV. Tá ligado diretamente com ele. Vamos lá. Mesmas conclusões. Claro, porém a trajetória é retilínea. Não é nenhuma novidade pra gente, beleza? Sei que só foi mais uma recapitulação, porque essa equação aqui é básica, é simplesmente pra gente ter a base da coisa, antes de entrar nela realmente, e as definições, pra gente conseguir ter conclusões. A gente tem que ter uma definição, a gente tem que começar a ter as regras do jogo para jogar o jogo. Então a gente agora sabe qual é a definição de MUV, que é a aceleração média ser igual a instantânea, ou seja, ela não varia ao decorrer da trajetória. Do MRUV, que nada mais que é um tipo de MUV, se mesmo falando da nossa trajetória. Portanto, vamos agora para a coisa bonita da vez, uma dedução muito linda. Agora uma linda dedução. A dedução da função horária do espaço, que a gente vai correlacionar a aceleração com o espaço. Essa é muito bonita, na moral. Portanto, vamos a ela. Bem, aqui estamos. O cenário é meio deslocado, mas enfim. Vamos para a coisa bonita. Aqui a gente tem um gráfico que simplesmente representa o gráfico da função horária da velocidade. A velocidade por tempo. Velocidade em função do tempo. Ou seja, esse gráfico aqui nada mais do que eu desenho a forma visual de como é que seria a função V igual a V0 mais AT. A qual vai ser muito importante, eu vou utilizá-la aqui. Mas vamos com calma. Vamos lá. A gente tem a reta aqui. Aqui a gente tem o V0. Por que é o V0? Simples. Porque a gente está na marcação de tempo zero. A partir do tempo zero é quando a gente começa a observar a trajetória e a fazer o estudo do movimento, a observar a cinemática da coisa. Ou seja, a partir do tempo zero a gente tem a nossa velocidade inicial, ou como a gente começou o percurso. A gente deixa o tempo decorrer, a velocidade deixa decorrer. Aqui a gente tem a velocidade final. Aí você fala, por que, por exemplo, pode ser aqui? Ou aqui, ou aqui, ou aqui, não importa. Simples, pode. A diferença é, eu quis colocar aqui para ser visível, porque para ficar uma figura geométrica bem visível se eu querer ver. E é somente isso, porque a gente simplesmente está analisando. Veja bem, a gente pode fazer análise do movimento de várias formas, e essa é uma delas. Se a gente deixar aqui, por exemplo, a gente vai ver a passagem, nossa velocidade variando, nesse intervalo de tempo. Aqui um intervalo de tempo maior, aqui um pouquinho menor, aqui menor ainda. Entende? Que a gente está deixando o tempo passar e vendo quanto a nossa velocidade está variando, então é simplesmente uma análise da coisa. Portanto, vamos lá. Eu quero propor uma coisa para vocês. Eu quero convencer vocês que essa área aqui embaixo, ela não é só uma área qualquer. Primeiro que essa figura aqui geométrica, da matemática básica, se você observar um pouquinho bem, se forçar um pouquinho a ver, você vai ver que isso aqui é um trapézio. Ou, também, mesma coisa, um retângulo junto com um triângulo. Veja bem, a base é como se fosse um trapézio deitado. A base maior dele, a base menor dele, a sua altura. É um trapézio. Só que eu quero dar um adendo aqui para vocês. Eu quero calcular essa área. E não só isso. Em calcular essa área,
porque tem duas coisas dentro dela. Primeiro que eu quero convencer vocês na conclusão de que, na verdade, essa área representa a minha variação de espaço, ou seja, a minha trajetória, o quanto eu me movi. E eu quero calcular essa área porque, por causa disso, já que a área representa a variação do espaço, a gente vai poder correlacionar essa variação do espaço com o tempo. Então, eu vou chamar a gente já coloca aqui a pergunta, o porquê, e tem duas maneiras de provar isso. Essa aqui que é com limite, que a gente calcularia a área do pontinho e depois veria. Na verdade, essa do limite é o seguinte. Essa do limite, a gente consegue concluir que a gente vai chegar à área do todo. Só que essa aqui é um pouquinho mais chata, demanda mais um pouquinho de tempo, mais um pouquinho de explicação, etc, etc. Então, eu quero facilitar. Então, eu vou na segunda explicação, que eu quero explicar através de unidades. Que eu acho que assim vai ser bem mais fácil da compreensão de vocês e também vocês saberem deduzir na hora. Porque, nossa, essa equação aqui é gigante. Deduza. Matemática é literalmente isso. Matemática é você ter a compreensão de quando você não sabe algo. Já que você estudou a lógica, o fundamento da coisa, como é que ela se estrutura, você consegue deduzir e chegar à mesma conclusão. Portanto, eu quero deduzir com vocês que, na verdade, a área representa a variação do espaço. Eu vou deduzir bem aqui, que eu estou separando um espacinho. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Tem aqui em cima, mas vamos colocar de novo. Matemática bem básica. Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Conhecimento básico de matemática. Beleza? A base maior mais a base menor, vezes a altura, tudo sobre 2. Beleza? Conhecimento matemático? Vamos lá. Eu quero propor da seguinte maneira. Eu não vou escrever as incógnitas em si. Eu vou escrever as unidades, porque isso vai fazer sentido. Vamos lá. Base maior, ou seja, é essa altura aqui, ó, base maior, e esse tamanho aqui, o que ele é? Na verdade, é a velocidade. Ou seja, a velocidade desse tamanho aqui representa a base maior do trapézio. Portanto, aqui é a velocidade. Então, eu vou escrever aqui só inicialmente para você entender. Perdão. Deu um leve spoiler, né? Enfim, vocês já viram, então vai. Aqui a base menor, portanto, V0. Beleza? Vezes a altura. Quem que é a altura? Se aqui é a base maior e aqui é a base menor, essa aqui representa a altura, a 90 graus da base maior. Portanto, a altura, na verdade, é justamente o tempo. Tudo sobre 2. Agora, veja bem, eu vou analisar a partir das unidades e não da incógnita em si. Que a incógnita em si a gente vai analisar ali e aí vai chegar a conclusões. Vamos analisar através das unidades. Vamos lá, gente. Velocidade. Unidade de velocidade, metro por segundo. Por quê? Variação do espaço, variação do tempo. Metro dividido por segundo. Metro por segundo, beleza? Aqui vai ser metro por segundo, mais metro por segundo. Vai dar metro por segundo. Ou seja, vejam bem, eu não estou falando da incógnita. Se é que você vê e é que você mais vê, ia dar 2V, porque eu estou falando da incógnita. Mas quando eu estou falando da unidade, eu não estou querendo adicionar as unidades. Eu quero só trabalhar com elas para chegar a uma conclusão. Ou seja, metro por segundo mais metro por segundo vai dar em metro por segundo. O somatório disso aqui, portanto, a área vai dar o quê? Metro por segundo. Vezes tempo, unidade de tempo, segundo. E 2 não é uma unidade, é um número, é adimensional. Portanto, não vou nem colocar na divisão. Veja bem agora. Metro por segundo vezes segundo. Ou seja, vai ficar metro... Nossa, tá tortinho, né? Deixa eu dar uma ajeitada aí, rapidão. Voltei, gente. Metro por segundo vezes segundo. Só tirei os parênteses para ficar visível. Metro por segundo vezes segundo. Vai simplificar, concorda? Segundo multiplicado por 1 sobre segundo. Segundo vai dar 1, que na verdade não é nada. Portanto, isso aqui vai sobrar o quê? Simplesmente metro. Simplificou. Veja bem, metro é unidade de quê? Metro é unidade de distância, de espaço. Ou seja, na verdade, a gente coloca essa área aqui, é o que a gente está calculando? Simples. A gente está calculando a variação do espaço, a nossa trajetória. A unidade dessa área é a trajetória, ou seja, a área embaixo da curva, assim que se fala, nesse caso a área embaixo da reta, representa a variação do espaço, o quanto a gente se deslocou. Portanto, sim, eu consigo concluir com vocês que, na verdade, a área é a variação do espaço. E agora, com isso, vamos para a coisa linda. E aí, rapaziada, agora vamos para a coisa linda da vez. A dedução. Vamos lá. Mesma dedução, mesma história da outra. A área, que agora a gente sabe que representa a variação do espaço, a gente já vai entrar com isso aqui rapidinho, é
base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, beleza? E a gente sabe que é isso aqui. Eu te mostrei, a base maior é a velocidade final, velocidade inicial, base menor, vezes a altura, que é o tempo, tudo sobre 2. Vamos lá. Você lembra aquela equação? Lembram dela? Pois é. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa equação aqui, onde a velocidade está em função do tempo, e a gente vai pegar essa função e vai colocar dentro dessa equação. Você pergunta, por que eu vou fazer isso? Simples. O que a gente está querendo aqui é o seguinte. A gente está querendo deixar a nossa trajetória, o nosso espaço, quando você está se deslocando, em função do tempo. Só que não só isso, que a gente já tinha isso antes, lá em MRU, que é simplesmente velocidade igual a variação do espaço, variação do tempo, multiplica, você vai ter o espaço igual mais S0 mais velocidade vezes tempo. Aí você colocou a velocidade, a sua trajetória final, onde é que você vai estar, em função do tempo. Só que ali, no MRU, como o próprio nome já diz, não tem aceleração, não tem a questão da aceleração, da tua velocidade variando. Era uma velocidade constante a trajetória inteira. Já que não, aqui a gente tem aceleração. Ou seja, nesse caso, a gente vai saber quanto que a gente está, onde é que a gente vai estar sem depender da velocidade. A gente vai colocar diretamente, contendo a aceleração na equação, a gente vai colocar o nosso espaço final em função do tempo, com a aceleração já estando incluída ali. Por isso a gente vai tirar a velocidade final de estar em função do tempo e vai forçar com que o espaço que a gente está se variando esteja em função do tempo, com a aceleração incluída. Então vamos para isso. Ou seja, a gente vai pegar essa equação, velocidade final, na verdade não é esse termo aqui todo, portanto a gente vai pegar e colocar esse termo aqui todo, precisa que eu mudei de caneta para vocês conseguirem ver. Aqui, esse termo aqui. Beleza? Velocidade final mais V0 igual a vezes tempo. Respeitando sempre a matemática, nunca feri ela, porque ela é a nossa linguagem, uma das linguagens primordiais para entender a física. Portanto, colchetes, que é menos prioridade, e parênteses, que é mais prioridade. Coloquei parênteses só para ficar mais visível, entende? Tanto que eu vou retirar isso aqui, porque não precisa. É como se tivesse multiplicado por 1, distribui 1, portanto, tiro parênteses. Ou seja, velocidade final, mais aceleração vezes tempo, mais velocidade inicial. Velocidade inicial, perdão, falei errado. Ou seja, V0 mais V0, 2V0. O mesmo termo somar 2 vezes. Aí, beleza. 2 vezes V0 mais AD, vezes tempo. A gente pega e distribui o tempo. 2 vezes V0 vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado. Tempo vezes tempo, tempo ao quadrado. Isso é igual ao quê? Eu quebrei essa fração. A matemática permite fazer isso. Tanto que se eu somar elas duas de novo, vai dar essa. Ou seja, a igualdade não foi infringida. Tá correto. Então eu posso fazer isso sem nenhum problema. Quebrei. Porque aqui vai simplificar. 2V0 sobre 2. Simplificou. Vai ficar só V0 mais AT. E a gente tem a equação. Tudo isso aqui não foi sendo igualado? Ou seja, todo mundo é igual entre si. Logo, a área, na verdade, também é igual a ele. Porque ele foi uma sequência de iguais. Portanto, na verdade, a área, que é a variação do espaço, é igual a isso. Portanto, variação do espaço é igual a V0 mais aceleração do tempo ao quadrado sobre 2. Portanto, aqui a gente tem justamente a função horária do espaço. Por quê? Colocamos, na verdade, o espaço final em função do tempo. Isso é muito bonito, cara. A gente acabou de conseguir correlacionar as duas áreas que a gente não tinha conexão nenhuma. A gente acabou de correlacionar as duas. Quer dizer, não tinha conexão nenhuma, é um termo muito forte, né, gente? Elas tinham conexão, só que a gente conseguiu correlacionar ainda mais os termos. O primordial, o quanto o seu espaço, aonde você vai estar, a gente acabou de correlacionar com a nossa nova definição de equação. Nossa aceleração, a variação da velocidade. Ou seja, a velocidade não é mais constante. Agora a velocidade varia. A gente conseguiu correlacionar essa ideia, a ideia inicial, simplesmente de onde é que você está, o espaço que você percorre, onde é que você vai estar e onde é que você está agora, com a ideia da sua velocidade estar variando com o tempo. Cara, isso é muito bonito, se entendem? Eu não sei se vocês estão entendendo o meu fascínio por isso, mas acho isso lindo. A gente acabou de correlacionar duas áreas da física, duas áreas da física. A gente pode dizer que é quando antes de entrar em MRUV, a gente consegue correlacionar as duas. Todos os termos já estão correlacionados. Claro, ainda tem quando a gente vai tirar a questão do tempo, que por enquanto, todas elas estão em função do tempo. Então elas se chamam função horária da velocidade e função horária do espaço. Só que a gente vai entrar na próxima aula, vai entrar em Torricelli, que aí justamente a gente vai tirar o fator tempo. Aí na cinemática já vai ter fechado.
nossas ideias vão estar todas coerentes. Claro, vou fazer também um resumo de todas as equações, etc, quais é a relação entre elas. Só que vai ter tudo correlacionado. Cara, isso é lindo. Todas elas estão se comunicando entre si de uma maneira muito lógica, de uma maneira que faz sentido, coerente. E a gente, claro, a gente consegue ver, na verdade, que isso aqui é uma equação de segundo grau. Por quê? O tempo, a variável, x ao quadrado, mais x elevado a zero, que na verdade é 1. Ou seja, o termo independente, o coeficiente é o angular, e esse aqui eu esqueci o nome, perdão. O x ao quadrado, x e o termo independente, que não tem o x. É uma correlação entre eles. Claro, já vou mostrar na próxima aula o gráfico dela, que na verdade é aquela parábola. Porém, tenha em mente isso. É uma equação de segundo grau isso aqui. Se vocês quiserem, podem também parar e analisar o porquê. Por que isso aqui é y, por que na verdade isso aqui é o c, por que isso aqui é bx, e por que isso aqui, na verdade, o a sobre 2 é o ax ao quadrado. Vocês vão analisar e é facilmente analisável isso. É bom que é um exercício mental bom. E eu acho que ela por hoje é isso. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no cenário. Aí, gente, voltando. E ela por hoje é isso. Eu não queria entrar em Torre de Chess, senão ela vai ficar gigante. E eu não quero passar por aquilo de novo da edição de um vídeo de 40 minutos. Mas assim, eu espero ter conseguido ajudar vocês. Foi uma aula interessante que eu espero bastante ter conseguido mostrar pra vocês, porque eu acho isso lindo, de como é que todas as coisas estão se relacionando e são se ligadas entre si, se falando de uma maneira extremamente lógica, que faz sentido, é coerente. Através da linguagem matemática, através da interpretação da língua portuguesa, eles vêm se comunicando aqui. Isso é lindo, cara, isso é lindo. Eu espero muito, muito mesmo que você tenha entendido. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada, até a próxima.